fazer inicializar a chamada aqui. Ó, já retornou os valores, certo? Status de 200, de que está operacional, e aqui os valores baseado os resultados baseados nos valores que a gente colocou, tá? Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Eu sou o Rincão, do canal Rincão Informática no YouTube. A gente está, a partir desse momento, começando mais uma aula sobre programação no Code e Low Code. E a gente vai tratar nessa aula do tema de APIs, tá? E especificamente APIs que a gente faz integração com outros sistemas na nossa plataforma de aulas do Bubble. A gente tem aqui o site do Rapid API, que é um site em que você tem um fórum de discussões e tem uma gama de desenvolvedores que criam as APIs e disponibilizam aqui, seja de modo free ou de modo pago. Tá? E se você tiver um pouco de conhecimento também, de programação um pouco mais avançado, você pode criar a sua API também e disponibilizar ela gratuitamente ou vender. Aqui no Rapid API, se você não tiver uma conta, você pode criar clicando aqui, tá? Eu já tenho uma conta feita, então eu vou logar. É rápido o processo de criação de conta, tá? Ué? Acho que eu já sei. Foi. O que ocorre? Como a gente está disponibilizando o time slot e a gente utilizou como exemplo para as próximas aulas, quando a gente alcançar 500 inscritos, vai ser um sistema de agendamento de clínica médica, a gente vai colocar nesse tema, a aula de hoje, a gente vai fazer a integração na plataforma do Bobo de uma API que mede a massa corporal, o IMC. Tá? É só a gente vir aqui procurar, por exemplo, aqui o site está em inglês, né? Então, que é body mass, alguma coisa assim. Então, se você digitar BMI aqui, você já consegue encontrar as APIs aqui já, tá? A gente vai utilizar essa primeira aqui, ó, Finance Calculator, tá? Desse M. Aladdin aqui, que desenvolveu essa API e ela é de forma gratuita. Se você não for inscrito no canal, quero pedir para você aproveitar e se inscrever, deixar o seu like. Se não gostar, pode dar o seu dislike. Se inscrever no nosso canal se não for inscrito, ativar o sino das notificações, compartilhar o nosso conteúdo para que mais pessoas tenham acesso às nossas aulas e a gente consiga junto crescer de forma gratuita o nosso conhecimento e ter acesso de tecnologia gratuita a todos. Tá? Antes de eu continuar aqui com a API que a gente vai utilizar, a gente vai pegar essa daqui, ó, BMI, né? A gente vai fazer essa daqui e essa Fat Percentage aqui também. A gente vai integrar essas duas aqui. E nós vamos usar de exemplo, para a gente ver na nossa aplicação no Bubble, o de massa corporal. Você coloca o peso, idade, altura e ele calcula para você. Eu criei um aplicativo aqui novo, tá? Não tem nada nele também, mais uma vez, ó. Tá limpo, certo? A gente vai precisar só do API Connector. Tá? A gente instala ele e, seguindo a nossa aula aqui, vamos fazer a configuração em cima aqui dessas APIs. Tá? A gente sabe já em aulas anteriores que para a gente conseguir os dados da API de integração, a gente tem que vir nos code snipes e pegar as métricas do endpoint. Né? Então, por exemplo, ó, essa daqui. Se eu clicar em teste endpoint aqui, ó, ele retornou 200. Toda vez que retornar o valor de 200 é porque deu sucesso na chamada, tá? Que a API, ela faz... Deixa eu fazer um resumo. Eu peguei um resumo aqui rapidinho do que é a API, para a gente entender para quem não tem ainda o conhecimento. Uma API, ou interface de programação de aplicação, é um conjunto de regras e definições que permite que diferentes softwares se comuniquem entre si. Ela define os métodos e formatos de dados que os desenvolvedores podem usar para interagir com o serviço ou aplicação específica. Ou seja, ela faz a integração entre plataformas diferentes, através de chamadas.
Em termos simples, uma API funciona como um intermediário que permite que um aplicativo solicite informações ou ações de outro, facilitando a integração e a interoperabilidade entre sistemas diferentes. Isso é fundamental para o desenvolvimento de software, pois permite que diferentes partes de um sistema trabalhem juntas de maneira eficiente e coordenada. As APIs são amplamente utilizadas na construção de aplicativos e serviços online, permitindo a troca de dados e funcionalidades entre plataformas diversas. É o que a gente acabou de falar aqui. Tá? Você tem total dependência da API para que haja integração entre um sistema e outro. Ok? Então, ó, se a gente vier aqui, a gente rodou o teste, o endpoint dela, né? Deu os resultados aqui, ó, que a gente quer, tá? A gente vê no CodeSnipes, nós temos aqui o tipo de chamada, que é do tipo GET, a URL, os parâmetros de configuração dela, o cabeçalho, né? O WASH, a chave secreta que utiliza. Então, a gente vai utilizar esses dados aqui e a gente vai criar a API com esses dados. Beleza? Seguindo aqui com a nossa aula, a gente vai fazer a integração. Então, nós vamos clicar em add another API, né? Nós vamos chamá-la de Rapid API, tá? Que é para fazer referência à plataforma que a gente está pegando, certo? A autenticação dela vai ser do tipo Private Key Header, tá? Que a gente trabalha com chave secreta. O nome da chave, Key é chave, tá? É essa daqui, ó. Rapid API Key, tá vendo? Headers. Esse é o nome da chave. Então a gente cola aqui, ó. E o valor da chave secreta, key value, é esse aqui, ó. Sempre que está entre chaves, tá? Depois das chaves e antes das chaves. Não copia as chaves não, tá? Só as numerações, ó. Ctrl V, cola aqui, né? E a gente vai adicionar share headers for all calls. A gente vai adicionar um cabeçalho para todas as chamadas, tá? O valor dela é esse aqui, ó. Rapid API host. Rapid API host, tá? A gente cola aqui, ó. Ctrl V. E o valor dela é o endereço aqui. Ctrl C, Ctrl V. Agora a gente vai vir com os parâmetros, certo? Nós vamos criar uma chamada aqui agora, tá? São esses parâmetros aqui, ó, do tipo GET, URL e os parâmetros que a gente tem que ter. Então a gente criou a API, né? Universal, e a gente vai criar a primeira chamada. Essa vai ser body fat, porcentagem de gordura, né? Vamos colocar aqui. Body fat também, para a gente saber qual é, tá? Expande primeiro. É do tipo get, certo? Então a gente vem aqui, ó, o URL dela, tá? Ctrl C, Ctrl V. E a gente vai adicionar os parâmetros. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 parâmetros, né? Então a gente vem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembrando que a gente tem que desmarcar o private aqui, tá? Private. Porque ela tem que ter acesso público, senão só a gente consegue ver e na hora da gente fazer a configuração no workflow ele não aparece, tá? Seguindo a ordem, age, idade, gênero, peso, altura, então vamos lá. Vamos colocar do jeito que está lá, age, gender, weight, que é de peso, age, eu não sei se está certa a pronúncia, tá? Mas vai assim mesmo, que é de altura, né? Neck, waist e hip. Aqui é o pescoço, cintura e o outro eu não sei o que é. Neck, waist e hip. E vamos colocar valores qualquer aqui para a gente poder fazer a chamada, certo? 25, male, 70. Vamos colocar os valores que estão ali. 25, male, que é de homem, né? Peso 70, a altura está quanto lá? 1,78, 50, 96, 178, 50, 96 e hip 92. O hip tem que colocar no tradutor para saber o que é que eu não me lembro, tá? Vamos fazer inicializar a chamada aqui. Ó,
Já retornou os valores, certo? Status de 200, de que está operacional, e aqui os valores baseado os resultados baseados nos valores que a gente colocou, tá? E vamos colocar mais uma chamada aqui, ó. A gente salva, né? E aqui, add another call. Essa daqui vai ser o BMI, né? Que é o de Body Mass, que eu não sei, eu não me lembro o que é o I, tá? Mas é a mesma coisa do IMC. Só que tá em inglês. E aí a gente vem aqui para pegar ela. A gente clica o teste o endpoint, né? Ela resultou, tá funcional ela, tá operacional, tá vendo? E aí a gente vai pegar os dados dela. Vamos fazendo aqui, beleza? Essa chamada aqui também é do método get, tá? Vamos pegar o URL dela, né? Aqui, ó. Certo? E os parâmetros, idade, peso e altura, né? Age, weight, height. Vamos colocar 25, 60 e 175. Retira aqui, né? Vamos ver aqui. Também retornou ok, certo? E vamos fazer a configuração dela, porque é ela que a gente é o tema da nossa aula de hoje. Tá? Vamos configurar uma página aqui agora para aparecer esses valores. Então a gente aqui vai colocar um grupo. Vamos centralizar ele aqui. Grupo massa corporal. Grupo IMC, vamos colocar só isso. IMC. O conteúdo dele vai ser o BMI, né? A chamada que a gente fez. E cadê aqui? Get the data from external API, e a gente vai puxar a chamada que a gente quer do BMI. Tá? Esse é o conteúdo dele. E aí a gente já tem alguns valores inseridos aqui na nossa API, né? Ó. Idade, peso e altura. Então, para a gente já poder pegar esse resultado da chamada, a gente pode botar um texto aqui, ó. Coloca aqui, massa corporal, dois pontos, espaço, parental groups BMI BMI, eu acho que é isso aqui, que é o resultado, tá? Ó. Vamos tirar a formatação, centraliza aqui, centraliza central e verticalmente. Vamos ver se apareceu já. O meu tá tamanho 18 aqui. Ctrl E também. Cantos arredondados. Deixa eu botar uma cor diferente de fundo para a gente destacar. Pode ser assim. E o texto, a cor do texto vai ser branca. Vamos dar um preview aqui. Já apareceu, tá vendo o resultado? Vamos colocar agora os 3 inputs que permite que a gente faça o cálculo, né? Vou ver aqui a largura do grupo, como é que ele está. Não é o grupo que eu quero colocar aqui. Cantos arredondados, flat color, vamos colocar aqui. A cor aqui no grupo. Tá bom assim. Qual a largura que ele está aqui? 700. Esse aqui também, vai. 700. Ctrl E. Isso aqui vai ser o cabeçalho, certo? Ó. Calculadora de IMC. Pronto. Vou deixar aqui uma cor preta, 18. Pode ser assim, centraliza vertical e horizontalmente, né?
Vamos ver aqui de novo. Isso aqui pode diminuir um pouco. Deixa eu ver. Mais uma vez, a gente está vendo a mecânica, tá? Não estamos focando no design, não. É só para a gente ver o funcionamento da API. Então, a gente vem com 3 inputs aqui, que é de idade, peso e altura. Tá? Ó. Vamos botar age, né, de idade. Ele é do tipo, todos eles têm que ser do tipo integer, tá? Centraliza aqui. Vamos colocar a idade aqui no placeholder, né? Qual o tamanho aqui? Pode botar 18 também. Isso. Ctrl E. Aí duplica ele, vai ser o peso. Peso aqui também, né? Ctrl D. E esse vai ser o altura. Input altura. Deixa eu aumentar o tamanho do grupo, descer isso aqui. Nós vamos colocar um botão aqui agora para fazer o cálculo. Tá? Qual é a altura que está o input? 43. Deixar tudo com 40. O botão também é com 40. 232. 232. Centraliza. Para não ficar totalmente bagunçado também, né? Botão calcular IMC. Só uma formatação rápida aqui, tá? Eu gosto de fazer assim. A gente multiplica esse texto aqui, Ctrl D, tá? E nós vamos daqui a pouco colocar um conteúdo nele aqui, certo? Clear. A gente tira tudo aqui, deixa sem nada. Então, quando a gente clicar no botão calcular, a gente vai abrir o flow. Nós vamos clicar em Element Actions, Group Display Data. Qual é a data que a gente vai mostrar no grupo? É o grupo IMC, certo? E a gente vai puxar do API externa, ó, o BMI, certo? Só que não vai ser esses valores. O age, vou deixar age mesmo. Vai ser de input age, o seu valor, né? O peso vai ser do input peso, o seu valor. E a altura do input altura, o seu valor. Certo? Então, ó, esses valores que estão aqui são desses valores que tem da chamada inicial que a gente fez, tá? Vamos colocar outra aqui, ó, uma idade. Vou colocar o peso aqui, né, e a altura. Resetou os campos e já deu a massa corporal, tá vendo? Então tá funcionando a nossa API, tá configurada e funcional. Nesse texto aqui, eu vou colocar o seguinte. Tá? Eu vou vir aqui na internet. Valores IMC. Deixa eu ver aqui, imagem. Pode ser essa daqui. Eu vou pegar essa daqui como parâmetro. Vou pegar esses 4 aqui só para a gente usar como parâmetro, tá? Menor que 18,5, baixo peso. O que eu quero fazer aqui, ó? Nesse texto, a gente vai colocar uma condicional. Quando o parental BMI for menor que 18,5, deixa eu ver se ele aceita. Aceita. A gente vai botar um texto.
O que é aqui? É menor que 18,5, baixo peso. Então, ele vai mostrar aqui baixo peso. Tá? Esse elemento é visível. Certo? A gente copia a condicional, né? Past. Quando ele for maior que 18,5, ele é normal. E aí a gente inverte aqui, ó. Aqui no caso é o contrário, é menor, tá? Eu sempre confundo isso, é aqui maior. Aí é peso normal. Certo? É aqui, ó, peso normal. Se ele for acima, maior que 25, é sobrepeso. Vamos colocar esses valores assim só para a gente ver como é que funciona, tá? Maior que 25, então, sobrepeso. Maior. E aqui é menor. Eu fiz certo e troquei. Menor que 18,5, baixo peso. Acima de 18,5, peso é normal. Acima de 25, sobrepeso. Deixa eu colar a condicional aqui de novo. E aí, qual é o outro que a gente tem aqui? Maior que 30, a obesidade. Vamos colocar só esses por enquanto, só para a gente ver a função. Maior que 30. Obesidade. Tá? Vamos ver essa função aqui, ó. Peso normal, né? Que ele está calculando aqui em cima da nossa configuração da condicional do texto, certo? Se ele é maior que 18,5, é um peso normal. Ele está dando aqui 19,49. Vamos colocar um outro aqui, ó. 50, 130, 1,80. 40, ele deu obesidade. Beleza, pessoal? Então, assim a gente encerra essa aula de hoje, tá? A gente conseguiu fazer uma aula bem rápida, bem dinâmica e cumpriu o proposto da aula de fazer a calculadora. Você pode utilizar isso aqui em aplicativo de academia, de clínica médica, tudo que for relacionado à saúde você pode fazer, tá? Na outra aula a gente calcula esse daqui, a gente cria um layout para essa API aqui, para essa chamada aqui, tá? Ó. A gente faz essa chamada na próxima aula. A gente vai ter uma playlist de API também de Bubble. Se gostou, pode dar o seu like. Olha, dislike. Se gostou, dá o dislike. Se gostou, deixa o seu like. Se não gostou, pode dar o seu dislike. Mais uma vez, qualquer informação nas aulas que a gente tem no canal, se tiver alguma irregularidade, alguma coisa que não está certa, você entra em contato com a gente nos canais de comunicação, tá? Explica pra gente lá onde é que está o erro, a gente faz um vídeo corretivo, sinta você agradecendo, porque o intuito nosso é que a gente cresça junto. E todos nós temos acesso à tecnologia gratuita, à informação gratuita. Se não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações. A gente passou, eu olhei agora lá, fiquei super feliz, a gente passou de 400 inscritos. Quando a gente alcançar 500, eu vou liberar a aula lá de time slot, que a gente consegue fazer, abrir uma agenda com vários dias e vários horários. Tá? E compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas tenham acesso. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos até aqui por mais uma aula junto. E até a próxima aula que a gente for fazer essa semana. Um grande abraço, pessoal. Tchau.